Sabe quando você tá namorando aquele livro na sua lista de compras, mas você não sabe se vale a pena? Oi, eu sou a Betabel e sejam bem-vindos ao meu canal. Então, eu posso dizer com certeza que se você gostou de A Biblioteca da Meia-Noite, você vai amar a Livraria das Memórias. A Biblioteca da Meia-Noite foi lançada em 2021 e fala sobre a protagonista Nora Seed, que vive uma vida um pouco triste, muito simples e cheia de arrependimento por causa das faltas de conquistas e das oportunidades que ela deixou passar. Ela deixou de aproveitar uma oportunidade porque ela precisou cuidar da mãe doente, ou porque ela precisou ajudar o irmão, ou simplesmente porque ela teve medo. E isso sempre ficou assombrando ela. Só que teve um dia que ela estava muito triste, já com alguns pensamentos um pouco ruins, e meio que a gota d'água para ela entrar em parafuso foi a morte do gatinho dela. Sendo que ela já estava tendo um dia péssimo. Então, aí ela decide pôr um fim em tudo e ela acaba indo para um lugar que fica entre a vida e a morte, que é a Biblioteca da Meia-Noite, que serve para você espiar as possibilidades de vida que você teria se você tivesse tomado uma decisãozinha diferente. E então apareceu a guardiã da biblioteca, disfarçada de antiga professora dela, e explicou como tudo funcionava, dizendo, olha, se você escolher um livro e a vida que você tem nele te agradar, você pode escolher viver nesse livro pro resto da sua vida, como se essa fosse sua vida normal e você nunca mais vai ter que sair dele. E uma hora a sua memória vai ser apagada e você vai esquecer da Biblioteca da Meia-Noite, vai esquecer de tudo isso que aconteceu, tá bom? E pareceu um ótimo plano, tudo perfeito. E pediu para ela escolher um livro. Então, a protagonista escolheu um livro em que ela e um namorado de quem ela ficou noiva tinham acabado juntos e construído o pub que eles tanto sonhavam em ter. E ela foi para esse mundo. E até então tudo parecia perfeito. Eles realmente tinham um pub que funcionava de noite, um monte de gente ia, era legalzinho. Só que aí ela acaba descobrindo que esse namorado maravilhoso, noivo dela, tinha metido um chifre nela com uma amiga. E ela, mesmo assim, continuou com esse cara. E ela estava em uma vida um pouco infeliz. E essa amiga dela também era casada. E esse homem acabou largando a amizade que tinha com a protagonista e com o marido dela, né? Porque ele também foi corno, então também ficou uma situação péssima. Então ela percebeu que essa vida que ela sonhou por tanto tempo, que ela ficava tanto tempo perguntando, e se eu tivesse feito isso? Não era lá tão perfeita. Então ela voltou para a biblioteca. E aí ela ficou nessa de ficar mudando de livro até tentar achar uma vida que ela gostasse. Ela tentou ficar num livro onde ela não saiu de uma banda, ela continuou com a carreira do rock, e ela ficou muito famosa. Só que nessa vida o irmão dela acabou, se autodeletando. Aí ela tentou outra vida onde ela não tinha largado a natação e ela se tornou uma competidora profissional. Só que aí a mãe dela tinha morrido da doença e o pai, antes mesmo da mãe dela morrer, começou a trair a mãe dela. E aí ficou casado com a amante. Então ela também não gostou dessa vida. Aí ela tentou ir para outra vida, onde ela estava fazendo uma viagem por locais mais frios para estudar geleiras e a vida em lugares mais inóspitos desse tipo, mas ela também não gostou porque não era tudo o que ela esperava. Ela também tentou uma vida onde ela tinha se mudado de país e era até uma vida perfeitinha, mas aí ela tinha perdido algumas amizades e a vida também não estava tão legal porque tinha alguns segredos que ela não gostou. E a lição moral que ela tirou de tudo isso é que não existe vida perfeita. Existem escolhas e consequências. Se você tiver uma decisão importante para tomar, ela pode acabar dando bons frutos, mas ela pode acabar gerando uma consequência que você não vai gostar e você vai precisar saber lidar com isso. Então não importa a vida que você leve, vai ter momentos bons e ruins. Só que você tem que aprender com esses erros e decidir se vai permanecer nessa vida ou se vai fazer alguma coisa para mudar ela. E com esse aprendizado, ela acaba saindo da Biblioteca da Meia-Noite e voltando à vida. Ela é salva, é resgatada. E é por isso que vocês vão amar a Livraria das Memórias, porque a premissa é muito parecida. Esse livro foi lançado no ano passado e fala sobre o Ji-won Kim. A Ji-won acaba ficando devastada quando a mãe dela perde a luta contra o câncer.
E, ao mesmo tempo, isso dá um bloqueio enorme na escrita dela. E mesmo tendo se passado 7 anos do falecimento da sua mãe, isso continua perseguindo ela. Só que ela fica se perguntando se ela não está sofrendo demais, se ela já não devia ter superado esse luto. Mas, em um belo dia, vagando sem rumo pela cidade, ela acaba sendo pega por uma chuva que tá alagando tudo, que não deixa ela ir para lugar nenhum, e por causa disso ela busca abrigo em uma livraria antiga. E dentro dessa livraria ela vai percebendo que todos os livros lá ou eram livros antigos que pertenceram a ela, ou eram livros que tinham histórias e memórias que ela ainda guardava. E ela acaba descobrindo que ela pode viajar através dos livros 3 vezes e que ela pode usar essa oportunidade para mudar o rumo da sua vida. Só que tem um preço. Durante o tempo que ela fica nesse livro, a quantidade de tempo vai ser tirada do futuro dela. Então ela fica nessa relutância, se decide tentar voltar. E, para ser honesta, eu adoro histórias que têm essa reflexão de lidar com traumas e seguir em frente. E aí, vocês já leram alguns desses livros? Bom, espero que tenham gostado do vídeo e sigam meu canal para mais conteúdo literário.